Muita gente tem me perguntado, Romani, como fazer atendimentos online nessa época de coronavírus? Como conseguir ter boa qualidade nos atendimentos online? Esse vídeo hoje, então, eu vou mostrar alguns segredos que eu venho realizando. Eu realizo atendimentos online desde 2015, alguns segredos que fazem toda a diferença para gerar realmente uma experiência incrível de muito valor para o cliente e também para o seu trabalho como profissional da saúde, como terapeuta ou independente da sua área de atuação. Tenho certeza que esse vídeo aqui vai poder gerar muito valor para você. A primeira coisa que é importante considerar é o que acontece antes mesmo de você ligar o computador, antes mesmo de você escolher qual ferramenta de vídeo você vai usar ali para fazer a sua sessão de atendimento. Mas explicar e gerar contato com o seu cliente de forma a poder tirar todas as dúvidas e gerar valor antes mesmo da sessão começar. Como assim? Eu vou explicar algumas questões que fazem toda a diferença tanto para o terapeuta, tanto para o profissional da saúde, tanto para o profissional do desenvolvimento humano, quanto também para o cliente. E a primeira delas é o ambiente. Como assim? Imagina isso, se você ligar a câmera, imagina que você vai começar a fazer uma sessão de atendimento com um profissional, e você liga a câmera e percebe que no fundo ali tem uma roupa jogada, tem algumas coisas bagunçadas no fundo, tem uma toalha em algum canto, imagina que você está fazendo um atendimento home office. Isso, infelizmente, é mais comum do que parece, inclusive em grandes mídias, em grandes jornais já aconteceram de aparecer coisas assim no fundo que não seriam tão legais para gerar uma boa experiência de valor para o cliente. Então, para quem não está acostumado ainda, é importante lembrar desses detalhes de colocar um ambiente de forma que gere uma boa percepção para o cliente. Então você vai escolher qual local da sua casa, imaginando que você vai fazer o atendimento em casa, ou mesmo que seja algum tipo de escritório, se você puder ir para o escritório mesmo que sozinho, qual que vai ser o local, como que vai ser o fundo, qual a imagem que você deseja passar para o seu cliente. Então escolhendo ali você já definiu o local. Segundo ponto, você vai conversar com as pessoas que convivem com você. Vamos supor que você mora com a sua esposa ou você tem filhos. Então é importante você deixar claro, tanto para a sua esposa quanto para os seus filhos, que aquele momento vai ser um momento onde você vai realizar sessões de atendimento. É importante que você esteja presente naquele momento, por isso você não vai poder dar atenção ou responder outras coisas que estejam fora ali da sessão de atendimento. Então, tendo conversado com as pessoas que você mora ali, vamos supor, se você mora com seus pais, ou se tem alguém ali, um vizinho, ou alguma coisa do tipo, ou vamos supor que você convive com qualquer outro tipo de pessoa ali dentro do seu ambiente, seja que tem um amigo que mora com você, ou seus pais ainda moram com você, e assim por diante, você entender que esse momento é um momento que você precisa estar presente, então separar ali, que seja um cômodo da sua casa, seja uma sala, seja um quarto, para fazer essas sessões de atendimento, cuidando também do fundo. E da mesma forma, é importante você educar o seu cliente para que o seu cliente também leve em consideração como ele deve se portar durante a sessão. Como assim? Imaginando você escolheu bem ali o fundo, você conversou com as pessoas em volta sobre o quanto importante é aquela sessão, só que o seu cliente não fez isso. Aí o que vai acontecer? O seu cliente pode chegar na sessão e de repente que seja o marido dele, ou o marido dela, ou a esposa dele, e assim por diante, ou os filhos começam a interferir no meio da sessão, tirando o foco, tirando a atenção, ou os pais dessa pessoa tirando o foco, tirando a atenção, e de repente ele se perde e não se conecta tanto com você como poderia. Ou em um momento ápice da sessão, alguém chega e fala assim, vai atender a campainha ali. Isso pode atrapalhar o rapport, a conexão, então é importante deixar claro para o seu cliente que aquele é um momento que você precisa da presença dele, pedir inclusive, se tiver possibilidade, deixar o celular no modo avião ou pelo menos no modo silencioso no momento da sessão e você fazer o mesmo. Outro ponto importantíssimo, a roupa que você está vestido, como você vai se portar para o seu cliente. Imagina que você tinha o costume de receber o seu cliente de jaleco. Então, utilizar o jaleco também, mesmo que de forma online. Ou vamos supor que você sempre andava bem vestido presencialmente. Agora, por que então no online você vai decidir usar uma camiseta regata se claramente você não é nenhum tipo de personal trainer, alguma coisa do tipo? Se você, por exemplo, é um psicólogo e vai receber o seu cliente utilizando regata ou algum tipo de roupa que parece um pijama, pode ser que você vai desconectar e mostrar que você não realmente está dando atenção para o seu cliente. E da mesma forma, é importante você conversar isso
com o cliente para que ele entenda que ele deve estar preparado para aquele atendimento. Então ele vai se vestir como se ele estivesse indo encontrar presencialmente com você, porque isso vai gerar valor para as duas partes e as duas partes vão poder entrar numa conexão maior e estando mais presentes. Agora que você já entrou nesse acordo, você explicou isso para o cliente, você pode mandar inclusive isso por e-mail para o cliente, você pode mandar uma mensagem, ou você pode explicar mesmo, que seja por telefone para o cliente. Agora que você já fez essa pré-sessão, vamos dizer assim, alguns pontos importantes também a se considerar. Qual ferramenta utilizar? A ferramenta que eu utilizo, uma ferramenta que eu recomendo é o Zoom. É uma ferramenta que tem funcionado muito bem para mim nesses últimos 5 anos. Eu tenho amigos que usam ela até mais tempo, inclusive. É uma ferramenta, por que eu gosto dela? Porque ela pode compartilhar a tela com facilidade. Ela é simples do usuário poder entender como entrar na ferramenta, eu simplesmente compartilho o link, a pessoa clica no link e já entra na ferramenta com muita facilidade e se ainda houver necessidade, fica fácil de poder gravar as sessões. Então é uma ferramenta que eu gosto muito particularmente de usar, mas fica a critério, qualquer que seja a ferramenta que tenha videoconferência, você pode utilizar da sua preferência. A que eu utilizo e eu recomendo é o Zoom. Então eu vou mostrar aqui como utilizar essa ferramenta do Zoom e alguns segredos também que eu utilizo para aumentar ainda mais a percepção de valor e poder gerar uma experiência ainda melhor para o cliente. Uma delas é que antes mesmo da sessão começar, antes mesmo dele receber o link para poder entrar na ferramenta, eu mando também um PDF para ele entender como ele faz para entrar na ferramenta. Por mais simples que pareça, que é só clicar ali no link, muito simples, e clicar em entrar na reunião, eu mando ainda assim um PDF para ele tirar todas as dúvidas que ele quiser. Então eu mando esse PDF para ele poder olhar e tirar as dúvidas de como ele vai entrar na ferramenta. E também eu faço o seguinte, antes mesmo dele entrar na sessão, eu mando um formulário que eu chamo de ficha inicial, que é um formulário de pré-anamnese, onde ele responde algumas informações para mim antes mesmo da sessão começar. Que informações são essas? São informações como nome, como telefone, como e-mail de contato, como por exemplo, nome dos pais, se ele toma medicamento ou não, porque eu posso utilizar essas respostas dentro da sessão. Por exemplo, vamos supor que ele está me contando uma história sobre o pai dele, se eu sei o nome do pai dele, eu usar o nome do pai dele, isso fortalece ainda mais o vínculo, o rapport, gera uma experiência uau para o cliente. Então aqui eu vou mostrar como utilizar o Zoom. É muito simples, imaginando que eu sou o usuário. Se eu fosse o usuário, eu clicaria em ingressar e simplesmente colocaria ali o link e eu já estaria dentro da reunião. Agora, como host, ou seja, a pessoa que vai enviar o link para o cliente, a pessoa que vai sediar basicamente essa videoconferência, eu clico em nova reunião. E ao clicar em nova reunião, rapidamente, como vocês podem ver aqui, já começa essa nova reunião. E uma coisa muito legal é que aqui em tempo real eu posso compartilhar a tela e eu posso compartilhar não só a minha imagem em vídeo, mas também eu posso compartilhar a tela do meu computador. Se eu estiver, por exemplo, fazendo um teste online, ou se eu estiver, por exemplo, fazendo algum tipo de ferramenta interativa, eu posso compartilhar essa ferramenta interativa. Eu ainda tenho a possibilidade de gravar essa videochamada, se houver necessidade de também compartilhar isso com o cliente depois, caso o cliente queira. É uma opção que a ferramenta tem com muita facilidade. E como que eu faço para convidar um novo membro, um novo participante para entrar aqui nessa videoconferência junto comigo? É muito simples, muito fácil. Eu clico aqui em participantes, muito fácil, e clico em convidar aqui no cantinho da tela. É muito, muito rápido e eu vou em copiar o URL, ou seja, eu vou copiar o link. Eu copiei esse link e aí eu envio o link para o participante que eu desejo que entre nessa sala. Então o participante recebendo o link, ele clica no link e aí ele já entra na sala. Se ele tiver o aplicativo baixado ou o software baixado, ele já praticamente entra na sala quase que imediatamente. Se ele ainda não tiver, automaticamente começa a baixar o aplicativo e aí logo em seguida ele pode entrar na sala. É muito simples, muito fácil de ser feito. Então agora que eu compartilhei o link, imaginando que o participante já entrou aqui na sala de reunião e lembrando também que eu mandei um PDF antes para ele entender como ele faz para entrar nessa sala de reunião, mesmo que seja ali 2 botões que ele vai clicar. Eu tenho esse PDF, inclusive, quem quiser receber para poder enviar também para os clientes, é só acessar lá no site romani.com.br, que tem tanto esse PDF quanto alguns testes interativos que eu faço com os meus clientes. Eu vou dar um exemplo aqui como fazer para fazer, por exemplo, esses tipos de testes interativos, ferramentas interativas. Posso clicar em compartilhar tela aqui dentro do Zoom, é muito simples de ser feito. Eu clico no botão de gravar e já começa a gravação, é muito simples, muito rápido. Eu clico aqui, por exemplo, em compartilhar tela e aqui eu vou compartilhar a tela
do meu computador aqui, a tela da web. Aqui, a ficha inicial, né? A ficha inicial, nome, contato, endereço, e-mail, bairro, data de nascimento, uma breve descrição, vamos supor que ele fala que ele tem algum tipo de ansiedade. Então eu já sei o que ele está buscando ali na sessão. Talvez seja buscar esse tratamento da ansiedade, eu começo a conversar com ele mais facilmente, direto. Me fala um pouquinho sobre essa ansiedade e assim por diante. Trazer mais questões do cliente que já facilita o processo aqui nessa pré-anamnese, nessa ficha inicial. Outra coisa interessante, aqui ó, aqui é o PDF que eu mostrei, que eu falei para vocês, ó, aqui ó, explicando como entrar no Zoom. É simplesmente 2 cliques, é muito rápido, muito fácil, por isso é uma ferramenta que eu gosto de usar. E aqui eu também deixo aberta uma aba para poder fazer anotações. Por que essa aba de fazer anotações? Eu explico para o cliente que eu vou deixar aqui aberta uma aba para fazer anotações. E nessa aba aqui, quando o cliente não está vendo a minha tela, ou seja, ele está vendo só o meu rosto, eu faço algumas anotações chaves para a nossa sessão. E que anotações são essas? São as anotações como, por exemplo, ele me fala, quando eu tinha 5 anos, o meu pai me abandonou, ele saiu de casa e não voltou mais, e ele nunca me procurou de novo. Então eu anoto aqui, aos 5 anos, o pai abandonou e nunca o procurou. Por quê? Porque depois eu tenho essa informação para utilizar, tanto nessa sessão quanto nas próximas sessões. Ou seja, aqui eu começo a ter informações do cliente, talvez ele me fale um pouco sobre um amigo dele que ele gosta muito, eu posso anotar o nome desse amigo aqui, alguns pontos chaves da sessão. Então agora que eu estou fazendo as minhas anotações, imaginando isso, eu fiz as anotações, conversei com o cliente, estou trazendo informações, eu posso também fazer testes interativos, por exemplo, aqui tem um teste de personalidade para entender pontos fortes, pontos fracos do cliente de forma interativa, também através online, aqui através dessas videoconferências. Aqui, por exemplo, tem vários testes aqui no site que eu também compartilho, nível de ansiedade em relação ao coronavírus, escala da depressão, teste de personalidade, entre outros. E aqui, imaginando que eu fiz o teste, imaginando que eu anotei algumas coisas, eu estou me conectando com o cliente, e aí eu desejo mandar um relatório no final, ou seja, desejo mandar uma ficha para o cliente entender um pouco qual a situação ou o que foi avaliado ali. Uma coisa que eu gosto de utilizar é o canva.com. Aqui no canva.com você pode criar PDFs e criar ali relatórios incríveis com um design muito bonito para enviar para os clientes. Os clientes ficam realmente maravilhados quando recebem esse tipo de material. É legal também porque vem com o relatório dos testes, vem com as anotações que eu fiz, ele realmente percebe que eu estava presente para a sessão. Isso gera muito valor, faz muita diferença na entrega. E lembrando também daqueles pontos de colocar uma experiência com fundo onde você está atendendo o cliente, mostrando que você está se importando. Por exemplo, se o cliente falou que gosta de uma determinada música em alguma das sessões, você pode até recebê-lo com essa música tocando na sessão seguinte. Tem formas incríveis de gerar uma experiência uau também pela internet. Inclusive, uma coisa que quando eu comecei a fazer os atendimentos online, me preocupava é, será que eu vou conseguir gerar a mesma conexão que eu consigo gerar no presencial? Por exemplo, eu trabalhava, muitas vezes eu dava um abraço no cliente, me conectando com o cliente. Será que é possível gerar essa conexão no online? E o que eu fui percebendo? É possível sim. Quer um exemplo? Imagina, vou fazer essa experiência do abraço com você, para você entender como você pode fazer esse abraço também online. Vou fazer aqui agora. Imagina isso. Fica numa posição bem relaxada aí, bem tranquilo. Agora puxa o ar, enquanto você olha para mim. Puxa o ar. Solta. Mais uma vez. Solta. Mais uma vez. Solta. Agora vem e me dá um abraço aqui. Me dá um abraço. Faz assim com a sua mão e me dá esse abraço. Me dá um abraço e aperta assim. Imagina que a gente está se abraçando. Solta. Bom, não é? Você sentiu-se abraçado? Então tem formas, também pela internet, também por videoconferência, da gente se abraçar. Aqui eu estou mostrando alguns detalhes que fazem a diferença para criar conexão e gerar uma experiência incrível para o cliente. E hoje em dia, o que está acontecendo? Mais pessoas estão precisando de ajuda, ou seja, o nível de ansiedade das pessoas estão subindo, principalmente por causa dessa questão em relação à quarentena, coronavírus, tudo que está acontecendo. E os profissionais, infelizmente, estão atendendo menos, talvez por uma crença de que será que o atendimento online pode ser possível, ou talvez por colocar essa crença na cabeça dos clientes, ou por falta de informação também por parte dos clientes de não saberem que o atendimento online é possível. Então, é essencial os profissionais na área do desenvolvimento humano, na área da saúde, também educarem os clientes e mostrarem que o atendimento online também tem benefícios incríveis e pode gerar uma transformação incrível também para o cliente.
Como assim? Vou dar um exemplo de vários benefícios que o atendimento online tem. Além de ser possível você sim se conectar com o cliente, é possível, imaginando que eu estou falando de algum tipo de material que eu posso enviar para o cliente, eu já envio o material na hora. Eu posso fazer ferramentas interativas junto com o cliente aqui pelas videoconferências. É possível, por exemplo, eu atender uma pessoa que está morando fora do Brasil através desse tipo de atendimento online. É possível uma pessoa de Belo Horizonte atender uma outra pessoa que mora no norte do Brasil ou no sul do Brasil, ou por exemplo em São Paulo, do Rio de Janeiro. O mundo é o campo ali do atendimento online. Então você pode ajudar pessoas de qualquer lugar desde que você consiga se comunicar com essa pessoa. Então tem vários benefícios, mesmo que uma pessoa more na mesma cidade que a outra. Imagina, por exemplo, em Belo Horizonte. Talvez uma pessoa mora em um canto de Belo Horizonte, outra pessoa em outro canto de Belo Horizonte. Então, essas duas pessoas, mesmo morando na mesma cidade, talvez prefeririam fazer o atendimento de forma online. E você vai perceber que quanto mais você for atendendo online, mais você vai perceber o poder que o online tem e como é possível gerar verdadeiramente valor para os clientes. Então, pessoal, lembrando, inspirar conhecimento e inspirar atitude. Coloque em prática o que vocês viram aqui, que eu tenho certeza que vocês vão poder ajudar muita gente fazendo a experiência do online ser cada vez mais incrível. E não esquece, se você quiser também o acesso tanto dos testes quanto do PDF que eu compartilho, tanto da ficha de sessão inicial quanto do Zoom, basta você acessar romani.com.br. Grande abraço e vamos juntos transformar esse mundo num lugar melhor.